Não resisti de fazer uma live hoje, porque eu estou aqui e daqui a pouco vou ter um evento para casais e eu vou estar trazendo uma reflexão para casais sobre o Dia dos Namorados. E eu gostaria de compartilhar uma parte dessa reflexão com você, não a etimologia do dia ou coisa do tipo, não sobre datas, mas sobre emoções. Eu queria olhar algumas coisas com você sobre esse dia tão espetacular. Não sei você, mas quando eu penso no Dia dos Namorados, sei lá, me dá um friozinho na barriga. Eu tenho um namorado muito lindo e conquistei ele já faz muitos e muitos anos. E a gente continua tendo essa vibração, assim como quando éramos namorados. Por quê? Escreve aí, você continua gostando do seu namorado? Daquele que você escolheu, eventualmente há muito tempo? E você que está começando um namoro, como é que você se sente? Como é quando você vê o seu namorado chegando? É uma emoção grande que você sente? É uma alegria que você sente? Então, às vezes as pessoas dizem, quando casar a gente deixa de namorar. Na medida que o casamento vai se prolongando, nós vamos abandonando as esferas daquela paixão, daquele vínculo que nós tínhamos quando namorávamos. Mas será que é mesmo? Ou o que nós poderíamos fazer para preservar esse friozinho na barriga que dá quando a gente olha para aquela pessoa que a gente é apaixonada? Mais ainda, será que ainda estamos apaixonados por aquela pessoa que escolhemos? Eu fiquei pensando sobre algumas coisas em relação ao namoro. Bom, eu comecei a namorar com 16 anos e sou casada com essa pessoa que eu escolhi naquela época. Sim, adolescente praticamente, mas acho que eu fiz a escolha certa. A gente sabe como escolher certo? Não, a gente não sabe. Tudo a gente não sabe, mas nós temos algumas pistas que encadeiam essa escolha, que constroem essa escolha. E eu queria dividir alguma coisa com vocês sobre como é, a partir da escolha que nós fizemos, como nós podemos estruturar um relacionamento que mantenha acesa essa chama do Dia dos Namorados. O namoro é uma fase fantástica. Algumas pessoas que escrevem sobre isso, sobre as fases do relacionamento, dizem que inclusive os primeiros anos de casado, eles se comparam à paixão do namoro, onde você idealiza o outro e encontra no outro a esperança de que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Quer dizer, todos os problemas afetivos serão resolvidos. A gente sabe que não é exatamente isso. Agora, uma coisa é certa, quando você começar a namorar alguém, ou se você estiver namorando alguém, uma coisa precisa ser preservada. O vínculo, que eu chamo de fio vermelho do relacionamento, que é o vínculo de admiração. Aquilo que você vê no outro desde o primeiro momento e que você deve preservar no outro. Primeira pergunta, você admira o seu namorado? Qual é o seu vínculo? Qual é o fio vermelho que liga vocês? Que dá essa energia, que provoca essa química entre vocês? Qual é? Sabe, quase sempre é alguma coisa relacionada à forma como você foi criado. Caráter tem a ver com isso, honestidade tem a ver com isso, valores tem a ver com isso, jeito de levar a vida, fidelidade tem a ver com isso. Dessa forma que nós escolhemos. Por mais que nós não saibamos exatamente na hora que estamos escolhendo o nosso namorado, mas nós no fundo buscamos alguém muito leal. Então, eu escrevi aqui 5 pontos e eu quero dividir com você 5 pontos que nós precisamos ter no nosso relacionamento para termos um bom namoro, para termos um bom casamento. Sem ilusões, tá bom, gente? Não é sobre coisas que não vão ser realizadas, mas é sobre coisas que são possíveis, com muita dedicação e principalmente com a paixão que ligou vocês e com o amor que agora faz vocês permanecerem. Porque nós primeiro nos apaixonamos, depois nós começamos a amar. E o amor é uma construção. E o amor ele só se constrói a partir do relacionamento. E relacionamento dá trabalho.
Vocês sabiam que relacionamento a gente às vezes precisa aprender sobre ele? Muitos jovens ainda, o Wilson e eu, já participávamos de muitos eventos para casais, porque quando namorávamos, nós já havíamos conversado sobre que um dia nós gostaríamos de palestrar para casais. Já naquela época, a nossa alegria era poder dizer para as pessoas o quanto foi legal a nossa escolha e o quanto nós gostaríamos que a escolha das pessoas também fossem boas. Só que nós tivemos que aprender muito com as nossas próprias experiências, com os nossos próprios fracassos e também, principalmente, aprendendo com pessoas que sabiam mais, que já tinham escrito sobre, então foram centenas de livros, com pessoas que tinham autoridade sobre, então foram centenas de palestras. Várias pessoas influenciaram a nossa vida, mas talvez as que mais influenciaram a nossa vida tenham sido os nossos pais. O relacionamento deles, a forma como eles interagiram para construir a família, aquilo foi uma influência bastante positiva, eu posso dizer a vocês. A primeira coisa então, para você ter um relacionamento bom, seria você escolher bem. E como você vai escolher bem uma pessoa? Ora, você precisa saber o que você quer. A partir do momento que você sabe o que você quer, você pode puxar um perfil dessa pessoa e procurar essa pessoa. Então, quando você escolher, uma das coisas que você não pode ignorar é o vínculo, que é o fio vermelho que me referi agora há pouco. Aquela paixão que vai suscitar entre vocês, a percepção de que aquela pessoa vai ser muito especial na sua vida, os valores que ela tem, se eles são compatíveis com os seus, as ambições que essa pessoa tem, se elas são compatíveis com a sua. Então, esse acordo a gente faz na hora que a gente escolhe. E isso, então, começa a produzir alguma coisa que vai ser a base, o alicerce de um relacionamento de namoro. Eu gosto muito de conversar com jovens e com adolescentes. E uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo de adolescentes e eu disse assim, que eu ia ensinar o segredo do namoro. E nessa dinâmica eu disse que eu falaria para os meninos qual modelo de menina eles deveriam escolher e falaria para as meninas qual modelo de menino elas deveriam escolher. E eu fiz 2 filas, uma com meninos e outra com meninas, e eu ia dizendo no ouvido deles. E, evidentemente, para os meninos eu disse sempre a mesma coisa e para as meninas eu disse sempre a mesma coisa. Você sabe o que foi que eu disse para eles? No final da live eu vou falar. A segunda coisa é sobre aliança. Na medida que eu escolho alguém, eu começo a gerar, a provocar nesse relacionamento uma aliança. A aliança é uma questão pactual. A aliança tem a ver, inclusive a própria aliança, que é um anel, ela não tem começo e fim. Ela pressupõe alguma coisa que vai fluir e que vai permanecer. É quase como um estilo de vida. A aliança é quase como porque ela é um pacto, ela é como uma decisão. Então, você escolhe, depois você faz uma aliança com essa pessoa. E nessa aliança, vocês devem conversar sobre tudo. Existem pessoas que não sabem conversar, que têm dificuldade de comunicação, e pessoas que têm muita dificuldade de comunicação às vezes pressupõem que o próprio casamento vai resolver essa questão da aliança sozinho, mas não vai. Então, nessa aliança você tem que ter algumas estruturas bem organizadas. Uma é a comunicação, a outra é a questão de valores, e aqui me refiro inclusive a questões financeiras. Como você vê a vida, o teu nível de ambição e o nível de ambição da outra pessoa. Porque as pessoas precisam caminhar mais ou menos na mesma direção. Se elas não tiverem ambições parecidas, vai ficar muito complicado para elas. Então, essas são as áreas que na aliança você tem que começar a incluir. Na aliança você inclui também o padrão de percepção, digamos assim, ou o padrão da formação de uma família que você deseja. Qual é o padrão? Como você vai criar seus filhos? Isso também precisa estar claro nessa aliança. Inclusive religião, inclusive a espiritualidade. Como vocês vão caminhar nisso? Vêm de famílias diferentes? Para onde vocês vão? E uma coisa que é importante dizer, se essas coisas não estão bem resolvidas entre vocês,
se a percepção sobre dinheiro, se a questão da comunicação, se a sexualidade não estiver muito bem planejada, decidida e orientada, com certeza isso não vai funcionar muito bem. E aí vem as crises, e aí você olha para as crises e diz, mas por que está acontecendo isso? Ora, você não trabalhou isso. Então, na aliança, que é nesse vínculo, você vai trabalhar esses assuntos. Depois disso vem a questão da promessa. Depois que você estrutura uma aliança, você vai precisar fazer uma promessa. E qual é a promessa que você vai fazer para o seu cônjuge, para o seu namorado? Eu fico pensando, acho que uma das promessas que eu fiz para o meu namorado foi no dia que eu me casei com ele. Eu disse que eu queria ter uma aliança com ele, de fidelidade. E eu comecei a trabalhar isso mais e mais na minha vida, para que os anos pudessem passar e que o Wilson nunca precisasse se preocupar com isso, porque eu estaria todos os dias renovando isso, o meu voto de fidelidade, porque eu prezo muito pela fidelidade, inclusive porque a segunda maior dor humana é passar por uma traição. Uma traição em várias formas, várias esferas, mas aqui eu estou falando sobre relacionamento, não é? Então, a fidelidade foi uma das coisas que eu prometi quando eu me casei. E eu tenho andado dentro dessa promessa. Você já prometeu alguma coisa para o seu cônjuge, para o seu namorado? E você tem cumprido? Tem se esforçado? Tem se esmerado em cumprir aquilo que você prometeu? É muito comum que quando nós casamos diante de um padre, de um pastor, nós fazemos promessas. E a gente tem cumprido essas promessas? Pensa sobre isso. Quarta coisa, contemplar. Aqui eu quero me referir a uma contemplação natural mesmo, humana, que seria quando você escolheu uma pessoa, você também escolheu essa pessoa pela beleza dela. E muito possivelmente você tenha escolhido essa pessoa quando ela era jovem, e que fica mais bonita ainda, né? Porque os jovens, por natureza, são muito bonitos. E quando você escolheu essa pessoa, você contemplou essa beleza. Você continua contemplando essa beleza? Mesmo em detrimento da idade, mesmo em detrimento, eventualmente, de coisas terem acontecido durante a vida, você continua enxergando beleza no seu namorado? Você continua olhando para ele falando, poxa vida, que legal essa escolha? Ou você desistiu de contemplar essa pessoa? Se você desistiu de contemplar, então você provavelmente não está feliz no seu relacionamento. Não pode dizer que você escolheu um namorado, que você está aliançado, que você fez uma promessa, se você não consegue mais contemplá-lo. A dica é, encontre razão para voltar a admirar, para voltar a enxergar beleza na pessoa que está com você. E por fim, então, a questão da transferência do amor. O que seria isso? Quando nós temos nossos pais, o pai ou a mãe, nós amamos essa pessoa, é a primeira pessoa que nós mais amamos na vida, são nossos pais, ou as pessoas que cuidaram de nós até que a gente crescesse. Essas pessoas têm uma alta estima, nós amamos demais essas pessoas e deve ser assim. Se você pegar uma criança e perguntar quem ela mais ama, ela vai dizer, eu amo o papai e a mamãe. Mas chega uma hora e a relação de marido e mulher, a relação entre namorados, a gente percebe exatamente quando essa hora chega, que você começa a transferir aquela paixão, aquele amor que você tinha pelos seus pais para essa pessoa. É por isso que quando a gente se casa, inclusive isso é uma coisa muito saudável, que a gente tenha uma separação dos nossos pais, como se fosse simbolicamente um rompimento das emoções, um rompimento às vezes geográfico, um rompimento em relação à questão financeira. Para quê? Para a gente poder se dedicar a essa nossa escolha, esse nosso parceiro, com aquele amor que antes estava canalizado para a mãe e para o pai. Assim, tanto os homens quanto as mulheres, um dia vão precisar abrir mão. É mais ou menos assim que a mulher ama muito o seu pai, ela tem que abrir mão desse amor pelo cônjuge
E assim também o menino, abrir mão desse amor maravilhoso transferido ali para a mãe, agora para o cônjuge, não é mesmo? Ah, mas daí nós não vamos mais amar nossos pais? Não é sobre isso, né, gente? Você vai continuar sim amando seus pais. Eles são o primeiro objeto de afeto que você tem. Mas agora você pode transferir esse amor de mãe, esse amor de pai para o seu cônjuge. E a partir daí, então, você poder construir uma vida com ele. Então, o que você vai dar de presente no Dia dos Namorados? O que você vai receber de presente no Dia dos Namorados? Aqui não é sobre valor, sobre o valor de um objeto, mas sobre a relevância, sobre como você enxerga a pessoa que está do seu lado e o que ela vale para você. Como você vai manifestar isso no Dia dos Namorados? Semana que vem, talvez seja uma das datas no calendário que o comércio mais venda. Por quê? Porque é uma data que promove o relacionamento. É uma data que suscita, muitas vezes pela questão comercial, mas para nós que temos um namorado, que nos relacionamos com o cônjuge, para nós essa data deve suscitar uma reflexão. Eu estou, ou eu escolhi e continuo reafirmando a minha escolha? Eu fiz uma aliança e estou cumprindo com ela? Eu prometi coisas e tenho me esforçado em realizá-las? Eu contemplo a minha escolha e digo, poxa, como eu escolhi legal? E por fim, eu já consegui transferir os meus outros amores para esse amor numa relação saudável, equilibrada. Desejo a você um feliz Dia dos Namorados.